eu quero te adorar, sentir tuas mãos me tocar. A tua presença me trouxe amor. Pai, que o seu nome seja reconhecido como santo. Venha o seu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Amém. Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19 versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava no povoado de Betânia com suas irmãs, Maria e Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, foi a mesma que colocou perfume no Senhor e enxugou, com seus cabelos, os pés dele. Então, as irmãs enviaram uma mensagem a Jesus: Senhor, o seu querido amigo está doente. Quando Jesus ouviu a notícia, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Isso está acontecendo para que a glória de Deus seja revelada e, assim, o Filho de Deus seja respeitado. Embora Jesus amasse Marta, Maria e Lázaro, e tivesse ouvido a notícia sobre a doença dele, ele permaneceu no lugar em que estava ainda por 2 dias. Então, Jesus disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. E os discípulos disseram: Rabi, apenas há alguns dias, os judeus tentaram apedrejá-lo. Você realmente quer voltar para lá agora? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se vocês andarem durante o dia não tropeçarão, pois a luz deste mundo os ajuda a ver para onde estão indo. Mas, se vocês caminharem durante a noite tropeçarão, pois não há luz para iluminar o seu caminho. Após isso, Jesus continuou: o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu irei lá e o acordarei. Os discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, então irá melhorar. Jesus estava se referindo à morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que ele estivesse realmente dormindo. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro está morto. Para o bem de vocês, eu estou feliz por não ter estado lá com ele, pois assim vocês serão capazes de crer em mim. Vamos vê-lo. Tomé, chamado o Gêmeo, disse para os outros discípulos: vamos também. Assim, poderemos morrer com o mestre. Ao chegar, Jesus soube que Lázaro havia sido sepultado já há 4 dias. O povoado de Betânia ficava a apenas 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido até lá para consolar Maria e Marta pela morte do seu irmão. Quando Marta soube que Jesus estava vindo, ela foi encontrá-lo. Porém, Maria ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas, eu tenho certeza de que, mesmo agora, Deus lhe dará qualquer coisa que o Senhor pedir. Jesus lhe disse: o seu irmão irá ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele voltará do mundo dos mortos na ressurreição, no último dia. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim viverá, mesmo que esteja morto. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você acredita nisso? Sim, Senhor. Ela respondeu: eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, aquele que devia vir a este mundo. Depois que disse isso, Marta voltou para casa e disse à sua irmã, Maria, em particular: o mestre está aqui, e pediu para vê-la. Assim que Maria ouviu isso, rapidamente se levantou e foi vê-lo. Jesus ainda não tinha chegado ao povoado. Ele ainda estava no lugar em que Marta o havia encontrado. Os judeus, que estavam consolando Maria em sua casa, viram como ela se levantou rápido e saiu. Então, eles a seguiram, pensando que ela talvez fosse até o túmulo do seu irmão para chorar. Quando Maria chegou ao local em que Jesus estava e o viu, ela caiu aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorando, e também os judeus que vinham atrás dela, ele ficou muito comovido e aflito. Ele perguntou: onde vocês o sepultaram? Eles responderam: Senhor, venha e veja. Então, Jesus chorou. Os judeus disseram: vejam como ele amava Lázaro. Mas, alguns deles disseram: se ele conseguiu curar a cegueira de um cego, então, ele não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, se sentindo muito aflito, foi até o túmulo. Era uma caverna, com uma grande pedra colocada na entrada. Jesus lhes disse: retirem a pedra. Porém, Marta, a irmã de Lázaro, disse: Senhor, haverá um cheiro terrível, pois Lázaro já está morto há 4 dias. Eu não lhe disse que se crer em mim, você verá o poder de Deus? Jesus respondeu. Então, eles tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, obrigado por me ouvir. Eu sei que você sempre me escuta. Eu digo isso para que a multidão que aqui está acredite que você me enviou. Após dizer isso, Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. O morto veio. Havia tiras de linho envolvendo as suas mãos e os seus pés, e também um pedaço de tecido sobre o seu rosto. Jesus lhes disse: tirem as faixas dele, e deixem que ele vá. Assim,
Muitos dos judeus que vieram para consolar Maria, e que viram o que Jesus tinha feito creram nele. Mas, outros foram até os fariseus e disseram para eles o que Jesus havia feito. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus fizeram uma reunião do Conselho Superior. Eles perguntaram: o que devemos fazer? Esse homem está fazendo muitos milagres. Se permitirmos que ele continue, todos irão acreditar nele. E, então, os romanos irão destruir tanto o templo quanto a nós como país. Caifás, que era o grande sacerdote daquele ano, disse: vocês não entendem nada. Não conseguem perceber que é melhor que morra apenas um homem pelo povo, do que toda uma nação ser destruída? Ele não disse isso por si mesmo, mas como grande sacerdote naquele ano, ele estava profetizando que Jesus iria morrer pela nação, e que ele se sacrificaria não apenas pela nação judaica, mas por todos os filhos de Deus espalhados por toda a parte. Então, eles se reuniriam e formariam um só povo. A partir daquele momento, eles começaram a planejar como conseguiriam matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ele foi para uma cidade chamada Efraim, na região próxima ao deserto, e lá ficou com os seus discípulos. Já estava próximo o dia da Páscoa judaica, e muitas pessoas saíram dos campos e foram para Jerusalém, para se purificarem para a Páscoa. As pessoas procuravam por Jesus, e, enquanto estavam no templo, falavam a respeito dele. Elas se perguntavam: o que você acha? Ele virá para a festa? Os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordens para que todos que soubessem onde Jesus estava contassem a eles, pois queriam prendê-lo. João capítulo 11. O apóstolo Paulo falou uma coisa muito importante na sua despedida. Confira em Atos dos Apóstolos capítulo 20 versos 25 a 35. Agora, eu tenho certeza de uma coisa, de que vocês, para quem eu anunciei o reino de Deus, não me verão novamente. Assim, declaro a vocês, hoje, que eu não sou responsável caso alguém se perca. Eu não hesitei em contar a vocês tudo o que Deus queria que soubessem. Cuidem-se, e cuidem também de todo o rebanho, que o Espírito Santo lhes deu para que o acompanhem, e o guardem. Cuidem da igreja de Deus, a qual ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Eu sei que, depois que eu for embora, lobos ferozes chegarão para atacá-los, e irão espalhar o rebanho. Surgirão, dentro do seu próprio grupo, homens que irão torcer o que é certo e bom para conseguirem seguidores para eles mesmos. Então, cuidado. Não se esqueçam de que, por 3 anos, eu os ensinei por dias e noites, derramando lágrimas por vocês. Agora, eu os deixo aos cuidados de Deus, e com a mensagem de sua graça, Ele que é capaz de fortalecê-los, e de lhes dar a herança que pertence a todos os que se mantêm firmes com Ele. Eu nunca desejei a prata, o ouro ou as roupas de ninguém. Vocês sabem que eu trabalhei com minhas próprias mãos, para suprir tudo o que eu e os que me acompanhavam precisávamos. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que devemos trabalhar para ajudar os mais fracos, sempre nos lembrando das palavras do Senhor Jesus. Há mais felicidade em dar do que em receber. Yahvé, Deus Altíssimo, no poder da Tua palavra, seu Filho amado, o nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.